Boa noite a todos, que possamos todos nós sermos alcançados pelas bênçãos que jorram incessantemente do alto. Na época de Jesus, ele nos trouxe, digamos assim, ensinamentos muito simples para a moral da época, né? A época era a época da violência, da força bruta, da ocupação territorial, né? E ele vinha com a mensagem de amor, de amar ao próximo. E às vezes a gente acha até um pouco, vamos dizer assim, pesado, tudo que aconteceu com Jesus, pelas mensagens que ele trouxe, né? A gente entende que talvez tivesse sido, vamos dizer assim, uma perseguição muito exagerada. A gente tem notícia pelos textos bíblicos apenas dos últimos 3 anos da vida de Jesus. E o que nos consta, ele não teria feito nada para desagradar tanto assim o poder, a ponto de ser crucificado, carregar aquela cruz, aquela coroa de espinhos, etc, etc. Então é necessário que a gente tenha um pouco uma noção histórica do que era Jerusalém na época de Jesus. Historicamente, a gente sabe que Roma era um estado, mas ela era uma cidade-estado. E ela, com seu poderio militar e de inteligência, dominou todas aquelas terras em volta do mar Mediterrâneo, que correspondem à parte da Europa, hoje parte da Ásia e Egito. Esse império todo englobava algo em torno de 50 milhões de pessoas, algo como a população da Colômbia. E Roma, que dominava tudo isso, era uma cidade. E tinha algo em torno de 1 milhão de habitantes. Era uma Campinas, vamos dizer assim. Para a época, era uma cidade monstruosa, uma cidade de 1 milhão de habitantes, né? Alexandria, por exemplo, tinha 700 mil habitantes. Alexandria ficava no Egito. E uma cidade equivalente a Ribeirão, mais ou menos. Antioquia, que ficava na Turquia, tinha 200 mil habitantes. Uma cidade equivalente a Rio Claro, falando de cidades para a gente entender aqui. E Jerusalém tinha como habitantes 25 mil habitantes. Aí a gente também pensa, né, gente, como é que foi a mensagem tão poderosa de Jesus? Ele apareceu num lugarzinho que tinha 25 mil habitantes, né? Tinha tanta cidade maior, tal, mais importante. E dali ele mandou um recado que ficou até a gente, até hoje, né? Então a gente tem que entender, mas também Jerusalém era muito importante por causa do templo. Pra vocês terem ideia, Jerusalém é uma cidade equivalente a Tanabi, né? Imagina Jesus vindo para o Brasil, ele vem em Tanabi. Né? A gente fala assim, gente, o cara devia ter ido para Brasília, né? Para Rio, São Paulo. Só que ela tinha mais ou menos 25 mil habitantes. E como o templo lá era muito importante, tanto é que ele ocupava 1/5 da cidade. 1/5 da cidade, 20% da cidade era o templo. Na época da Páscoa, parecia os Camboriú da vida, né? Parecia 100 mil pessoas lá. E Jerusalém estava sob ocupação de Roma. Jerusalém cobrava impostos de Roma. Palavra boa, né? A gente gosta de escutar isso até hoje, né? Jerusalém cobrava impostos de Roma. Gozado, né? Parece uma porcentagem assim igual que a gente vê no Brasil hoje, né? Imposto de renda, né? Assim. Os impostos eram assim. Jerusalém tinha uma população de 2% de ricos. A classe média importava, e aí eles tinham, a classe média mexia com pastoreio e pesca. Os pobres mexiam com agricultura. A classe média era uns 18%. E os pobres eram 80%. Os impostos, basicamente, eram cobrados sobre grãos, né?
porque a metrópole lá precisava de grãos. Agora vamos imaginar o seguinte, o cara lá em Jerusalém, ele plantava grãos. Ele pagava 12,5% de imposto para Roma. 22% para o templo. 20% do que ele colhia ficava para semente para plantar a próxima safra. Quer dizer, sobrava 42,5% para os caras. Então, eles adoravam coletores de impostos. Né? Roma, que não era boba nem nada, não ia mandar um romano lá cobrar. O que ela fazia? Ela fazia um leilão na cidade e escolhia um habitante da cidade para cobrar o imposto. Porque ele estaria mais próximo, teria mais jeito e tal. Na época era Zaqueu. Então os impostos eram uma coisa terrível para aquela população, né, que estava dominada politicamente, religiosamente, ali, aquele conflito, judeus, e ainda tinha os benditos dos impostos. Então Jesus, quando estava por lá, ele era tido um revolucionário, ele era tido como revolucionário, porque apesar de toda aquela raiva lá, ele pregava o amor, ele falava que o reino dele não era desse mundo, né? Então as pessoas que estavam desagradadas com aquele movimento em torno de Jesus, principalmente os religiosos, os romanos, eles queriam pegar o cara de qualquer jeito. O que era pegar o cara de qualquer jeito? Era arrumar uma acusação. Então vira e mexe tinha uma pegadinha, né? O cara chega para ele e fala assim, ó, mestre, é-nos permitido pagar ou deixar de pagar os impostos? Quer dizer, dependendo da resposta que ele desse, os caras lá já iam falar, ó, subversivo, tá falando para não pagar. Agora você tem uma moeda aí? Tem. Jesus pegou a moeda, falou, de quem que é a cara que está nessa moeda? Ah, é de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Porque também essa pegadinha é nos permitido pagar impostos tinha a ver com o fundo religioso também. Os religiosos da época lá também não estavam, que faziam parte da cúpula lá, que era o Sinédrio, não estava muito contente com ele. E 22% dos impostos ia para o templo. Né? Então ele saiu muito bem dessa, ainda dando lição na cabeça das pessoas. A gente tem que entender também o momento lá da revolta que eles tinham contra os romanos, porque é o seguinte, um soldado romano tinha o direito de que qualquer judeu carregasse as malas deles até uma milha, mais ou menos 1.800 metros. Ele era obrigado, ele não tinha que fazer. O cara chegava com uma mala lá, pegava o judeu, sei aqui, vem cá, pega minha mala. E se o cara se recusasse, o soldado mandava a mão na cara dele, que era uma ofensa terrível na época, um tapa na cara. Então, quer dizer, o ambiente ali era muito opressor. E as mensagens de Jesus cativavam porque ia contra tudo que estava ali. Né? Perguntado Jesus, qual o maior mandamento? Ele diz, ama ao próximo como a ti mesmo. E há um segundo mandamento, a Deus, ele falou primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas. E há um segundo mandamento, que também é dos mais importantes, ama ao próximo como a ti mesmo. Aí, nesses dois mandamentos, estão todas as leis e todos os profetas. Claro para a gente hoje, né? Mas lá era pesado. Naquela época era pesado. Como você vai amar um inimigo? Né? Como que você vai amar um inimigo? Como você vai amar uma pessoa que você não gosta? E nisso, ele prega que se a gente usar o amor, a caridade é a melhor maneira de se demonstrar amor. Né? Até aquela época, fazer caridade era dar esmola. Hoje, a gente viu na mensagem de hoje, um exemplo puro de amor aqui. Né? Não tinha nenhum gesto, que nem aqueles concursos de bis, né? Como é que é? O que você deseja? Ah, eu quero a paz mundial. Não é assim? Toda Miss não responde? Né? Aqui tem exemplo simples, ó. Distende a mão a alguém caído. Dize uma palavra cortês a outrem. Sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Isso é amor.
amor puro. O egoísmo é um dos entraves maiores para que a gente possa exercer a caridade e para que a gente possa amar. Né? Quando eu quero mais para mim do que para os outros, naturalmente eu me privo desse privilégio que é amar o próximo. São coisas que a gente ainda enrosca na nossa vida. Porque hoje o mundo é um mundo do ter, não é o mundo do ser. Para a gente amar, a gente tem que ser. E a gente tem menos tempo, vontade, empenho em ser. Nós nos preocupamos muito com o ter. Na mesma lição, o resumo da doutrina do Cristo é o amor. Nós temos, quando somos criados, nós somos simples e ignorantes, a gente já sabe aquilo, né? O que é, né? Está tudo lá no Livro dos Espíritos. Tal. Somos criados simples e ignorantes com o único objetivo, atingir a perfeição. É natural que no começo da nossa jornada, a gente leve uma vida mais instintiva, né? Onde os instintos dominam mais do que a razão. Né? O instinto é a razão dos irracionais. Você vê um animal, é irracional. Ele tem o instinto do quê? Da preservação da espécie, da manutenção da espécie. Ele caça, ele procria, né? Ele defende seu território. O homem, como é racional, mas no princípio da sua jornada, os comportamentos eram mais instintivos, né? Tanto é que na Bíblia, no Velho Testamento, tem aqueles negócios lá da olho por olho, dente por dente, etc, etc, porque era o que valia na época. Era o que valia na época. À medida que a gente evolui como espírito, ou seja, usando do nosso intelecto, exercendo as nossas virtudes e dominando os nossos vícios, a gente vai se desligando do instintivo, né? E vai indo para o racional. Do racional a gente vai passando para o emocional, para o ser. E é isso que a gente busca. Quando uma pessoa tem uma atitude agressiva, diante de uma situação que se coloca ali, né, como ameaça, e hoje para a gente uma ameaça é uma fechada de carro no trânsito, não é? Às vezes a gente vem no centro 3 vezes por semana, toma passe 5 vezes por semana, porque tem dia que não vem no centro, mas vem só para tomar passe, né? E, olha, eu tô zen, eu tô me alimentando, não tô comendo carne, eu não tô fazendo isso, tô muito zen. Mas basta a gente ser contrariado e toda aquela coisa que a gente está mascarando dentro de a gente aparece. Né? Aquela mãozinha para fora do carro, né? Aquelas palavras elogiosas, como se estivesse falando com o juiz de futebol. Alguém passa na sua frente por qualquer motivo numa fila, né? Você já é o fim do mundo, eu tenho que me manifestar. O que é isso? São os nossos instintos que ainda estão dentro da gente falando alto. Né? Por isso que a decisão de amar ao próximo é uma decisão difícil, porque ela tem que ser interiorizada. Não adianta a gente procurar Deus nos lugares santos se a gente perdeu Deus dentro de nós. É necessário que nós encontremos o Deus que habita em nós. E o Deus que habita em nós é o impulso da criação. Nós fomos criados simples e ignorantes, sem vícios e sem virtudes, para que exercitando as nossas virtudes ao longo de encarnações sucessivas, a gente possa ser proprietários das nossas experiências, teremos o mérito, né, disso e progredir. Então, quando a gente está preocupado mais em
Desculpa que eu tô com gripe e tosse já faz uns 60 dias. Acho que isso não é novidade para ninguém aqui, né? Todo mundo que eu converso está desse jeito. Se a gente se empenha em nos melhorar, a gente também tem que se empenhar em se observar. O amar ao próximo, ele tem que vir de dentro. Quando você não consegue amar com aquela intensidade que você acha que deveria, faça o começo, que é não querer mal, que é não torcer pelo insucesso. Ninguém faz isso, né? Torcer para alguém se dar mal, ninguém faz. É orar por ele. Por que isso? Porque isso vai amenizando o nosso lado instintivo e valorizando o nosso lado racional para emocional, para sentimento. Isso é difícil? Muito. Não vem ninguém subir aqui e falar, é facinho fazer, porque ser bonzinho dentro do centro espírita, dentro de uma casa religiosa, é muito simples. Aqui a gente chega imbuído de um espírito de fraternidade, beija todo mundo, abraça todo mundo, mas é uma horinha só, né? Lá fora, falta 23 desse dia e mais 24 horas dos 6 dias seguintes para chegar segunda-feira de novo. Então é lá que a gente tem que exercitar. E exercitar dentro de nós, com sinceridade. Sinceridade com quem? Conosco mesmo. Ah, eu não suporto aquela pessoa, mas lá no centro, o Kardec falou, tem que amar. É assim que funciona? Não. Se a gente não consegue chegar, abraçar, dar um beijo, com sinceridade, né? Porque diz aquela piadinha assim que o boi faz mu, o cachorro au au, o gato biau e a cobra como é que ela faz? Oi, amiga, né? Então a gente não pode fazer igual a cobra. Quando é para amar, de chegar junto, sincero. Não dá para chegar junto? Não queira mal, já é uma boa coisa. Já conseguiu não querer mal? Ore para que ela melhore. Certo? Amar ao próximo como a si mesmo. A gente quer que alguém queira mal a gente? Não. A gente gosta que os outros orem por nós? Sim. Não é? Então, é um começo, é um princípio. O alerta fica, não sou eu que estou dando lição de moral, não. Isso aqui eu estou falando para mim mesmo. Né? Tudo que eu falo, eu me enquadro. Vamos fazer dentro do nosso possível, mas vamos fazer. Né? Aí a gente vem no centro, aí vem o lado, parece fácil, né? Aí a gente vem no centro, escuta uma palestra bonita, a pessoa falando isso, aquilo, e a gente fala, nossa, mas é verdade, né? Eu estudei lá no Livro dos Espíritos, nós somos todos irmãos. Todos fomos criados simples e ignorantes, não é assim? Todos crescemos, um dá uma volta mais longa, nos encontra lá na frente do caminho, ou fica para trás, tal. Somos todos irmãos, uns erraram mais, então eles estão agora nesse estágio do erro. Então a gente tem que auxiliá-los a subir, a crescer. Não é bonitinho isso? No centro, perfeito. Não é? Só que quando a gente tem uma pessoa que não nos agrada, a gente não lembra nada disso. E aí que começa a dificuldade da gente amar o próximo. Se a gente compreendesse que o próximo é um cara igual a gente, que o próximo também erra, e que se ele está no erro, a gente tem que... Uma pessoa que nos perturba demais, às vezes no serviço, parente, vizinho, e etc, etc. A pessoa está num estágio difícil. A gente teria que relevar, não é? Não vou querer mal, não vou lá tomar chazinho na casa dela e fazer aquele oi amiga, né? Também não vou.
mas não querer mal orar por ela para que ela possa ser uma companheira melhor para a gente. E não pensar, não, que aquilo lá eu não quero companhia, né? Eu quero que se dê mal mesmo lá tal. Então, amar ao próximo é uma coisa muito forte, muito poderosa, né, que Jesus nos trouxe. Porque se a gente dedicar o nosso tempo a amar o próximo e parar para pensar sobre isso, nossa vida vai ser zen. Aí sim. Aí zen. Por quê? Porque quando a gente odeia uma pessoa, é que nem aquele ditado que diz, quando você joga lama numa pessoa, o primeiro que se suja é você. Foi você que pôs a mão na lama para jogar, né? Então, quando você odeia uma pessoa, ou não gosta, ou fica com aquele pensamento para que a pessoa se dê mal, o primeiro que está sofrendo essas coisas é a gente mesmo. Então, é muito amigo? Junta, abraça e beija. Não é muito amigo? Não abraça e beija. Mas não queira mal. É muito perturbador? Vamos orar para que ele melhore. Não vou trazer ele para minha casa para tomar chazinho, nem pensar. Mas só de eu pensar, não querer mal e orar por ele, quem sabe? Podemos ser amigos para frente. Muitas vezes tem pessoa que a gente não gosta, né? Podem ver, às vezes é uma antipatia gratuita, que de gratuita não tem nada, né? Normalmente é alguma reminiscência de outra encarnação. E aí, de repente, você vai na casa de um amigo, o cara tá fazendo uma festa. Ah, deixa eu te apresentar um grande amigo meu. Olha quem que é, o fulano que você não pode nem ver. E é o melhor amigo do teu melhor amigo. E aí? Uns vão brigar com o amigo porque é amigo do outro. Outros vão deixar o cara de lado, não vão se importar, saiu da festa, vai continuar não gostando. Outros podem ter uma atitude melhor e falar, nossa, mas eu detesto tanto o cara, e esse cara que é um grande amigo meu, adoro o cara. Esse cara deve valer alguma coisa. Vamos procurar, achar. Porque o que diferencia uma pessoa que você gosta de uma pessoa que você não gosta é uma coisa muito simples. Todos nós temos defeitos e virtudes. Seu amigo, você ama as virtudes dele e os defeitos dele, você não liga, porque você gosta dele. E o cara que você não gosta, não é o contrário? Os defeitos dele são insuportáveis. E as qualidades, você fala, será que tem? Ah, mas se tiver também é falso. Uma atitude nossa. É uma atitude nossa. Então, amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo, amar a pessoa que nos perturba, nos tira do sossego, se a gente for racional, é apenas uma questão de atitude. E essa atitude modifica muito a vida da gente. Não é à toa que Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas. E ama ao próximo como a ti mesmo, e aí estão todas as leis e todos os profetas. Pensou se hoje, a partir daquela magiquinha da varinha de condão, todo mundo na Terra começasse a fazer isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu tenho dó dos advogados. Iam ser os primeiros que iam perder os empregos. Porque num mundo desse não há contendas. Eu até brinco muito com os amigos advogados assim, né? Que quando a Terra passar para um nível de regeneração, provavelmente os advogados vão perder empregos, vão ter que fazer outra função, porque aí não vai ter contenda mais, né? Quando chegar no mundo perfeito, então é questão de atitude. Quando a gente fala em inimigo, que nem eu dei o exemplo, às vezes você vai num churrasco, tal, tem um cara lá que você detesta e é o melhor amigo do teu amigo, né? A gente pensa pior ainda, nos criminosos. Hoje a gente tem essa tendência de querer prisão perpétua, querer pena de morte, né? Já pensou se os erros nossos do passado tivessem sido punidos assim? Como é que a gente faz para recuperar? Ah, mas eu não vou pegar um preso e trazer para minha casa. Não. Mas orar por eles para que eles melhorem, já é uma grande coisa, não é? Em vez de querer ficar nas redes sociais, que hoje de sociais não tem nada,
né? É só briga política, é briga disso, briga daquilo, as pessoas falam cada barbaridade. E pessoas que não têm um raciocínio, vamos dizer assim, no campo religioso como a gente tem aqui, né? Não são todos que frequentam templos religiosos, não são todos que conhecem, né, as mensagens de Jesus, não só, né, de Jesus, as suas lições, das suas religiões aí e tal. É um campo perfeito para isso. E a gente não pode se contaminar. Eu vejo muito espírita que frequenta o espiritismo e fala: ah, esse mundo não tem jeito, não. Você viu o que aconteceu lá? Você viu o que aconteceu lá? A humanidade está perdida. Vocês acham que é assim? A gente tem que achar que a maioria é bom. E a grande maioria é bom. É que hoje tem televisão, né? Que o cara espirra lá e o cara já fala que, ó, o cara tá com vírus e tal. Você já tá sabendo que o príncipe lá, o filho do príncipe Charles lá, o neto dele, espirrou, tá com vírus e tal. E notícia boa não vem. Pega o Jornal Nacional, começa a pôr uma coluna de positivo e negativo. Cada manchete que eles der, vocês fazem um risquinho no positivo e no negativo. Quando chegar no final, vocês somam e vê qual notícia que teve mais, boa ou ruim, de toda a espécie. Simples. Assim, qualquer um fica contaminado, né? Mesmo as pessoas de má índole têm dentro de si a chama do Criador. Ah, estão desviados do caminho. Nós estamos numa fase de muita transição. Da mesma maneira que tem gente morando nos Estados Unidos com toda a tecnologia à disposição, tem gente em tribo africana lá vivendo a época do Homens das Cavernas. E estão vivendo os mesmos 30 de outubro de 2017. Estão batendo tambor lá para raio, para trovão ainda. E a gente aqui estudando o lado racional da fé. E nós estamos na mesma época. Então Deus sabe o que faz, cada um está no lugar que precisa. E esses estão todos aí no mesmo caminho que a gente, aprendendo, sofrendo, dando murro em ponta de faca. Então a lição simples do mestre de amar ao próximo é o caminho mais tranquilo que a gente tem para burilar as nossas qualidades. E é nisso que a gente devia se fixar, né? No amor, na caridade, dando um tapa no orgulho, dando tapa no egoísmo, que são os dois maiores entraves a que a gente faça caridade. Então são posturas que a gente tem que entender que a gente tem que tomar, baseadas no que o mestre nos ensinou. E isso se aplica há 2000 anos lá em Jerusalém, se aplica hoje, 2017, em qualquer lugar do mundo. Então as palavras do Cristo têm essa força, porque ela tem a força de atravessar os séculos e séculos e ser sempre atual, ser sempre dinâmica. A gente é que não entende muito isso, né? O egoísmo junto com o orgulho são a negação da caridade. Para a gente vencer egoísmo e orgulho, a gente tem que ter uma coisa, aliás, duas, porque a gente vai brigar não é com os outros, a gente vai brigar com a gente mesmo. Então, a primeira é persistência. E a segunda, por incrível que pareça, é coragem. Não é fácil derrotar o orgulho, não é fácil tirar de nós. Me perdi. Espera aí. O egoísmo. O egoísmo e o orgulho não é fácil tirar da gente. Hoje em dia, pior ainda, pela sociedade que a gente vive. Né? A nossa posição tem que ser melhor do que o outro lá. Nós temos que ter uma promoção, nós temos que ser mais, nós temos que ter um carro, nós temos que fazer isso. Né? Nós. Egoísmo. Quando der, a gente faz uma caridade. Né? E aí, caridade, para quem está subindo na vida, normalmente é ir num lugar, dar um dinheirinho,
vira as costas, vai embora, e ainda quer camiseta com o nome dele, né? Quer banco com o nome dele lá, porque acha que fez muito. Pelo semelhante fez? Fez. Né? Estavam precisando daquilo. Agora, como o luto individual, fez nada. Nada. Né? A mensagem hoje foi muito clara. A mensagem de hoje foi muito clara. É um sorriso, é uma atenção, é aquele pessoa que vem com um problema pro teu lado, você fala, agora eu não tenho tempo, depois a gente conversa. Né? Tem que arrumar tempo, tem que ouvir. A gente às vezes não ouve as pessoas dentro de casa. Né? Às vezes a gente não tem tempo para as pessoas dentro de casa. Às vezes a gente fala assim, não sei como é que pode meu filho ficar na frente da televisão e usando o celular o dia inteiro. Só que a pessoa esquece que às vezes que o filho foi precisar de ajuda, pedir opinião, os pais não tiveram tempo porque ou estavam vendo televisão ou estavam no celular. Né? E aí a gente não entende por que o filho faz isso. Então a gente tem que ser mais atento. Essa história do amar ao próximo como a si mesmo, ela abrange um campo muito grande. E é nessa batalha que a gente tem que ter persistência e coragem. Porque o orgulho e o egoísmo vão estar sempre presentes, impedindo a gente de ser caridoso, de usar do amor na caridade. E ser caridoso e usar o amor é isso. É ter tempo, é olhar para o semelhante, é fazer pelo semelhante. Né? Quanta gente, vocês frequentam o centro aqui, o pessoal faz suco, faz bolo, faz pão, tem umas coisinhas para comer aí e tal, papapá, né? Varrer chão, doutrinar, fazer evangelho com as crianças, e muita gente não tem onde deixar atrás, né? Tudo é trabalho, tudo é trabalho. Lugar para trabalhar tem um monte, exercer a caridade tem um monte, mas vamos prestar atenção. Primeiro, vamos fazer a caridade dentro de casa. Vamos ter coragem de fazer caridade dentro de casa. Ter tempo, ter presença, ter ouvido, ter sorriso. Não adianta você querer abraçar a humanidade, né? Sair pro mundo, eu vou estudar pra caramba, vou sair pro mundo divulgando Jesus. Vou sair pra praça gritando. E dentro de casa você não fez tua lição de casa. Né? Então começa dentro de casa, começa com os mais próximos. Depois abrange um pouquinho, já engloba aqueles que você não gosta um pouquinho, e assim a gente vai. Né? Uma frase que a gente botar na cabeça sempre, para usar do amor que Jesus falou, é ser útil. Não desperdiçar uma oportunidade de ser útil. Isso já vai crescendo dentro de nós, essa vontade e esse desejo de amar ao próximo. E quando a gente conseguir estar amando o próximo, a gente vai descobrir quanto tempo a gente perdeu no orgulho, no egoísmo. Claro, o mundo hoje é capitalista. Hoje você precisa ter dinheiro para se vestir, para morar, para comer. Você no estágio, eu falo você não, nós, no estágio que estamos, nós precisamos trabalhar para viver. O trabalho é uma atividade nossa, do nosso estágio evolutivo. Nós temos família para cuidar e para manter. É um trabalho nosso, do nosso estágio evolutivo. Mas isso não pode ser contaminado pelo orgulho e pelo egoísmo. Porque senão o fruto de tudo isso não frutifica. Às vezes a gente dá de tudo para o filho em casa, mas não dá o que ele mais está querendo. Ou já quis, né? Porque desistiu. Atenção, carinho, uma palavra amiga, um sorriso, um abraço. Né? Então esse amor ao próximo tem que ser assim. Quando a gente vê sobre religião, fala-se muito sobre fé. Né? Tem uma música do Milton Nascimento que fala de fé cega, faca amolada. Né? O que quer dizer isso?
você tem uma fé cega, você fala, não, o que é certo, o que é errado, o que é errado a gente tem que cortar pela raiz, como está lá na Bíblia, né? Nós temos oportunidade aqui no Espiritismo de ter a fé raciocinada. E o que é a fé raciocinada? O que é a fé? A fé é uma crença, é uma certeza, é um olhar para frente, que lá na frente que estarão acontecendo as coisas. Eu ajo hoje aqui, eu vou agir hoje aqui, mas lá na frente que estarão acontecendo os frutos, né? Mesmo, e é difícil às vezes a gente entender, mesmo a gente sabendo que a gente não vai colher aqueles frutos. Porque se fosse assim, levanta a mão aqui, quem que já comeu tâmara? Tâmara. Levanta a mão quem já ouviu falar em tâmara. Você sabe quanto tempo uma tamareira dá a primeira carga de tâmara? Alguém sabe aqui? Se souber, pode falar. 70. 70 anos. Quem planta tâmara não come tâmara. Se todo mundo agisse com orgulho e egoísmo, ninguém comeria tâmara. Porque quem planta não come. O cara vai lembrar de plantar uma tamareira lá para os 20 anos de idade. Mais 70 são 90. Ele não comeu. E se demorar um pouquinho, se faltar chuva, essas coisas, vai para os 90. Né? Então, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Mas quem planta tâmaras tem fé que os filhos dele vão comer. Os netos dele vão comer. Né? Então, a fé, no nosso caso, que é uma fé muito raciocinada, é que nós temos um futuro. Nós vamos encarnar várias vezes. Nós vamos melhorar sempre. Então, um bom norte para nós é ficar no simples, né? Mas durável, que é ama ao próximo como a ti mesmo. Boa noite a todos, muito obrigado.